Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos fazer a leitura e a análise de um assunto bem interessante que está no seu livro, na página 39. O assunto é módulo de um número inteiro. Então, aqui no primeiro parágrafo, está falando assim: ó, Clodoaldo e João são amigos que moram na mesma avenida. Todos os dias se encontram no clube do bairro para praticar atividade física. No desenho a seguir, as marcações destacadas em preto foram feitas à mesma distância uma da outra. O ponto zero indica a localização do clube do bairro. O ponto a localização da casa de Clodoaldo. E o ponto B, da casa de João. Então, se nós vamos olhar esse desenho, né, essa ilustração, a gente vai perceber que a distância do B até o zero, ou seja, o clube do bairro, né, são 4 unidades. Tá? Você vai ver aqui que tem 4 tracinhos. E a distância do zero até o A, ou seja, do clube do bairro até a casa do Clodoaldo, vai ser exatamente 6 tracinhos. Ok? Vamos dar uma olhada no próximo slide. Considere a menor distância entre as duas marcas, como unidade, e o clube do bairro como ponto de origem. Podemos associar os números positivos às marcas da direita, de zero, e os números negativos às marcas esquerdas de zero. Então, se fôssemos colocar em número, nós diríamos assim, a leste, positivo, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. Tá? Então, a leste, mais 6. O A fica na posição mais 6. E a oeste, o ponto B fica, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mas a gente tem que lembrar que a distância ela não é nem positiva nem negativa. A distância é uma coisa absoluta, né? A gente utiliza o número justamente para a gente poder localizar no GPS, para poder localizar no mapa, tá? E aqui no caso, o texto está dizendo que a distância entre a casa de Clodoaldo e a do clube é 4 unidades. Dizemos então que o ponto A em relação ao ponto zero é dada pelo número 6. A distância entre a casa de João e o clube é de 4 unidades. Desculpa, aqui eu falei que o Clodoaldo é 6 unidades, mas aqui no livro está errado, tá? Na verdade, aqui não é 4 unidades, na verdade aqui é 6 unidades, tá? E a casa de João, que é a casa B, até o clube é de 4 unidades. Então dizemos que a distância do ponto B em relação ao ponto zero é dada pelo número 4. Do ponto A até o ponto zero, 6 unidades. Do zero até o B, 4 unidades. Tá bom? Quando a gente fala valor absoluto, ou seja, quando a gente tira essa ideia de negativo e de positivo, né, a gente chama isso de módulo, ou seja, valor absoluto de um número inteiro à distância ou ao afastamento deste número até o zero, na reta numérica. O módulo ele é representado por duas traves. Então dá uma olhada. O único número que é exceção é o zero. Então, por exemplo, o módulo de zero, né, é zero. O módulo de mais 6, então dá uma olhada, mais 6 entre as traves quer dizer módulo.
O módulo de mais 6 é 6. Ou seja, a distância de mais 6 é 6 unidades. E o módulo de menos 4 é 4 unidades, ou seja, sem o sinal nem de positivo nem de negativo. Ou seja, o módulo de qualquer número inteiro diferente de 0 sempre será um número positivo. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Números inteiros, opostos ou simétricos. Se você der uma olhada aqui, você vai perceber que o menos 3 ele está na mesma distância que o mais 3. Então, o menos 3 está a 3 unidades do zero. E o mais 3 está a 3 unidades do zero. Tá bom? Então, vamos pensar que o zero é uma cidade. Imagina que a cidade, o centro da cidade é o ponto zero. E a distância até um determinado bairro da zona oeste é B. Tudo bem? Então eu vou na direção oeste, que é essa aqui, do zero para o B. E depois volto para o centro de novo, que é onde fica a firma, e vou em direção ao lado leste, que é o A. E você vai para um bairro que tem exatamente a mesma distância do centro, tá vendo? Eles estão separados um do outro por 6 unidades, mas a distância deles ao ponto zero é idêntica. Quando a distância de um número para o zero é idêntica a outra, o número negativo e o número positivo está na mesma distância, é chamado de número simétrico. Ok? Ou é chamado de números opostos. Números opostos a gente chamava até os anos 80, tá? Hoje em dia a gente chama de número simétrico. Tudo bem? Vou te dar aqui alguns exemplos para você poder entender. Mais 9 e menos 9 são números opostos ou simétricos. O mais 9 é o oposto ou o simétrico de menos 9. E o menos 9 é o oposto ou simétrico de mais 9. Mais 100 e menos 100, então lembra, 100 é positivo, 100 é negativo. Sempre quando você vê o número negativo, lembra da reta, tá? Então você vai ver aqui, que mais 100 e menos 100 são números o quê? Opostos ou simétricos. E assim, mais 100 é oposto ou simétrico de menos 100. E menos 100 é simétrico ou oposto de mais 100. Nós teremos agora, na continuidade do formulário, alguns exercícios, né? Assista esse vídeo com paciência, faça os exercícios com paciência. Os exercícios que têm alternativa, eles só têm uma alternativa correta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!